Olá, para aqueles que gostam de livros sobre fatos reais, vai a sugestão de hoje. O Homem que Não Queria Ser Papa, da autoria de Andreas English, Universo dos Livros. Andreas é o mais famoso correspondente alemão no Vaticano e escreveu esse livro, como diz na contracapa, de dentro do olho do furacão. Segundo a contracapa, a decisão mais importante do pontificado de Bento XVI talvez tenha sido desistir do poder e, ao mesmo tempo, enfrentar o colégio cardinalício. O pensador erudito dá, assim, uma prova de coragem e humildade, atestando não ter a menor vocação nem para a hipocrisia, nem para ser santificado. E esse Papa deixa claro com esse gesto que o cargo não é nem vitalício, nem sagrado, é político. Neste livro, intrigas e encontros secretos vão se mesclando a debates conflituosos de cunho teológico e a personalidade do Papa. Uma trama digna de um romance de suspense, mas que se revela a realidade. Um relato emocionante e verdadeiro que vai fazer você entender melhor como funciona o Vaticano e o que levou o Papa a renunciar. Ao ser eleito Papa, muitos se perguntaram por que Joseph Ratzinger, aquele homem que era um teólogo, antes de mais nada, e que tinha sido presidente da Congregação da Doutrina para a Fé durante anos, sem nenhuma noção de questões políticas dentro da igreja. Um homem que o que mais queria para o fim da sua vida era continuar seus estudos e continuar escrevendo seus livros. Um homem que teve muito pouco tempo em uma paróquia e que, portanto, não conhecia o pastorear de suas ovelhas. Por que ele? Ao longo do livro, vamos vendo o interesse do Vaticano em ter um Papa que fosse frágil, ou verdadeiramente frágil, ou aos olhos dos outros frágil. Um Papa que pudesse ser manipulado para que o secretariado de Estado do Vaticano retomasse o poder que havia perdido com João Paulo II, porque João Paulo fazia tudo, concentrava tudo nele mesmo, decidia tudo, e o papel do secretário e do secretariado ficaram esvaziados. Além disso, havia também uma ideia de que o Papa deveria ser um italiano, que não deveria deixar de ser um italiano. Com o grande carisma do Papa João Paulo II, essa ideia ia por terra. Mas se um segundo Papa não italiano não se desse bem, poderíamos então dizer que João Paulo II havia sido uma exceção e que sim, os papas deveriam ser italianos. E assim a Igreja da Itália ficaria novamente no comando de tudo. Sendo esses os motivos ou não, a verdade é que o Papa foi inúmeras vezes boicotado pelo próprio Vaticano, ou porque não avisaram-no de algumas coisas importantes, ou porque deixaram com que ocorressem situações que deveriam ter sido modificadas.
E assim o Papa foi de tropeço em tropeço. Já no início do seu pontificado, se percebeu que alguma coisa não estava bem. Ele convidou os cardeais para comemorarem com ele e quase todos foram dando desculpas e não jantaram com o novo Papa. Em vista de todas essas situações difíceis, constrangedoras, o autor do livro se perguntava como que Deus, através do seu Santo Espírito, havia escolhido esse Papa que aos olhos do mundo era fraco. Não teria ele errado? Até que quase no final do livro, quando ele começa a falar sobre o ano de 2010, ele então se dá conta, segundo o seu modo de ver, de que Deus não havia errado. Ele diz o seguinte: quais qualificações especiais um teólogo tinha para governar a Igreja? Até então, a cidade do Vaticano viu que essa eleição papal tinha trazido em seu bojo a perda do poder de um homem para o secretariado de Estado e as diversas derrotas sofridas pelo novo sumo pontífice. É claro que todos se perguntavam como um papa conseguia esquecer que era papa. O que Bento XVI pensou quando foi fazer o discurso citando Maomé na Universidade de Regensburgo? Que ele realmente estava ali na qualidade de um professor? O bispo de Munique, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele realmente tinha isso em mente? Mas todas essas reservas e perguntas desapareceram no ano de 2010. Agora tudo isso era passado. Finalmente, Deus revelou por que tinha apontado o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, porque ele era o homem mais experiente em trazer à tona os segredos mais sujos da Igreja e lidar com isso de modo adequado e sem esconder o abuso de crianças e jovens por padres católicos. Deus deu uma lição bem peculiar a Karol Wojtyla. Aparentemente, ele queria que o Papa sofresse pública e visivelmente. João Paulo II falou muitas vezes sobre isso. Seu porta-voz cunhou a frase sobre Karol Wojtyla ter escrito 14 encíclicas em sua vida e sofrido na própria carne a 15ª. A questão de por que Deus queria ver um Papa sofrer parecia muito controversa no Vaticano. Mas quase ninguém negava que isso era verdade. O sofrimento e os problemas do Papa, diante dos olhos do mundo todo, parecia captar a essência da mensagem de Cristo. Afinal, o próprio Jesus não teve que sofrer antes de poder salvar o mundo? Agora esse caso parecia estar acontecendo novamente. Primeiro, Deus gostou de o cardeal Joseph Ratzinger ter reclamado publicamente no Coliseu sobre a sujeira na igreja. Depois, ele fez que esse cardeal tímido e discreto se tornasse papa. E agora, ele também revelava por que ele queria que esse homem justamente fosse o papa, para ser o responsável para lidar com os casos de abusos cometidos por padres, esse homem que conhecia mais do que ninguém os meandros desse problema no Vaticano. Providência ou destino quiseram que esse Papa passasse antes do fim do seu pontificado pela mesma experiência de Cristo, sofrimento. Ninguém duvidava que Bento XVI iria sofrer com esse caso.
O modesto e silencioso homem da Bavária nunca escondeu que ele não era a pessoa mais adequada para tarefas práticas de administração. Qualquer pessoa que tenha conversado com Joseph Ratzinger sobre assuntos simples do cotidiano sabia que ele estava sobrecarregado com essas tarefas tão específicas. Um homem como Ratzinger, que conseguia discutir facilmente com os melhores filósofos do mundo algo como o pensamento do filósofo Jürgen Habermas, e que sabia falar sobre assuntos complexos sem dificuldade, não conseguia dirigir um carro, usar um computador ou substituir uma lâmpada queimada, como seu eletricista Angelo Mosca nos contou alegremente. As pessoas esperavam que um papa como Bento XVI, que não conhece as leis criminais dos estados do mundo, esclarecesse as circunstâncias em que os padres da igreja mais poderosa do mundo, a dele, precisariam ir para a cadeia e como lidariam com essa suspeita. Um homem como Joseph Ratzinger, que conseguia escrever um livro sobre o conceito de beleza, parecia não entender a questão de como Deus deixou que padres e clérigos católicos sadomizassem crianças pequenas. Joseph Ratzinger era tão inadequado como um especialista em orquídeas ser capaz de fazer um bordel sadomasoquista ser lucrável ou uma professora de jardim de infância não treinada a pilotar um avião. O idoso Joseph Ratzinger não era a pessoa certa para lidar com os diversos tipos de violência sexual, mas o acaso ou Deus decidiram que justamente ele, o teólogo, o estudioso Ratzinger, que amava as alturas inalcançáveis do pensamento puro, tivesse que lidar com um dos crimes mais terríveis que um ser humano pode cometer. E esses seres humanos eram padres católicos. O drama de Joseph Ratzinger tinha dois aspectos. Primeiro, a quantidade absurda, enorme, de casos de abusos. Além disso, o incomparável número de cúmplices em cada um e em todos os casos. Como chefe da Congregação para a Doutrina da Fé a partir de 2001, ele passou a ser responsável pelos padres e clérigos que abusaram sexualmente de crianças e de jovens. Mas o cardeal Joseph Ratzinger nunca imaginou que esses casos pudessem se espalhar tanto. Ele se preocupava com a proteção das vítimas em potencial no mundo inteiro. A partir desse momento, o autor do livro vai mostrar que Ratzinger era o homem que havia sido escolhido, porque seria aquele capaz de expor ao mundo a sujeira que estava escondida no Vaticano e enfrentar a situação, fazendo com que tudo tivesse o encaminhamento que deveria ter. Assim, nós temos nesta parte de 2010, jamais lá para o fim do livro, depois da página 450, a grande missão do Papa Bento XVI. Eu fiquei impressionadíssima com o livro, eu fiquei aturdida. É um livro para ser lido
devagar, porque as informações são inúmeras. E dito que a missão, a grande missão de Bento XVI foi a difícil tarefa de varrer a sujeira da igreja, por ele mesmo denunciada pouco antes da morte do Papa João Paulo, que fez vista grossa para esses problemas. Quase no fim do livro, que eu ainda não terminei, me vejo muito interessada em ler o livro que está para ser lançado do Papa Francisco, aqui no Brasil, saindo com o título A Minha História através da História, onde ele vai abordar várias situações difíceis e dar a sua visão sobre elas, inclusive em relação à sua convivência com o Papa Bento XVI, quando tínhamos então os dois papas. Acho que é preciso coragem, muita coragem, para expor situações difíceis, não escondê-las e dar a elas o encaminhamento correto. Ao mesmo tempo em que me encanto com a coragem deste frágil senhor, Joseph Ratzinger, me horrorizo com as coisas que li sobre o funcionamento do Vaticano. Sei que quem está lá são homens, iguais a qualquer homem, e, portanto, com os mesmos vícios e as mesmas virtudes, mas antes de mais nada, são homens de Deus. As coisas deveriam ser diferentes. Mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja cristão, o livro fala sobre um homem que tem poder e sobre como aqueles que deveriam apoiá-lo fizeram o que puderam para denegrir a sua imagem. É uma situação histórica do nosso tempo. Portanto, interessante. Não deixe de ler O Homem que Não Queria Ser Papa, da autoria de Andreas English, Universo dos Livros.